Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Gostaria que nos próximos 18 minutos pudessem ver e pensar como normalmente nós pensamos na aviação comercial e militar e da acrobacia. Todos vós tendes uma forma de analisar o dia-a-dia e serve para vocês. Esta é uma forma, é só mais uma. Não é difícil como a demonstração de performance vocês tiveram há bocado a ver. Aliás, senti-me foi um privilégio, porque aquilo que eu faço não é nada difícil comparado com o que foi aqui feito há bocado. Existe um estereotipo básico para os pilotos, que é uma pessoa que em situações complicadas consegue decidir, tem bom senso, tem aqueles nervos de aço. É verdade, mais ou menos. Tudo aquilo é, por natureza, podemos ter ou pouco, mas consegue-se treinar. Os professores, os instrutores, servem também para nos, ao longo da vida que nós temos durante a aviação, nós não aprendemos tudo de uma vez. As coisas vão chegando e, por natureza humana, nós temos a capacidade de aprender, uns mais depressa, outros mais devagar. E isso consegue-se incutir nas pessoas, se formos focalizados em determinadas coisas. Por exemplo, eu entrei na aviação há uns anos atrás, esqueçam lá os 92, e dei por mim, vivia numa aldeia pequenina. Eu não vos estou a enganar quando as pessoas estão aqui todas, é mais gente do que a aldeia que eu tinha. E a gente conhecia-se todos pelos nomes. Praia espetacular, no Alentejo, surf sempre podia, e infraestruturas muito poucas. Não havia uma escola primária, havia 20 km de distância, tínhamos uma escola primária, uma escola secundária, e de resto não havia mais nada. E eu nunca tinha voado na vida, e uma das coisas que eu reparei foi que eu queria voar. Dos filmes, das imagens, das fotografias, das exibições aéreas, eu queria voar. E dei por mim a ver a azáfama que existia de decidir o que é que nós vamos ser quando formos grandes. E é engraçado porque nós dedicamos muitas vezes a nossa vida a ser o que os pais gostavam que nós fôssemos. Os amigos acham que nós poderemos ser o cão, o gato. Tudo influencia a nossa decisão. E eu acabei por ter sorte. Por ter muito pouca coisa, habituei-me a viver com pouco. E pouco, o que é que eu vos quero dizer? Tem a ver com dinheiro. E dei por mim, então, sentado um dia, a ver aquela... Não é como nos dias de hoje, que deve ser terrível na educação, vermos os manuais mudarem todos os anos, os professores mudam todos os anos, as matérias mudam todos os anos. Eu não sei como é que inventam essas coisas todas. Todos os anos é diferente. Parece que o que estava antes não presta. Naquele tempo não era bem assim, havia uma prova global que foi criada um ano antes e andávamos todos na azáfama de saber o que é que havíamos de fazer com aquilo. E decidi pensar o que é que eu queria fazer, não é implicitamente aplicado para o resto da vida, mas se o dinheiro não existisse. Se o dinheiro não existisse, o que é que eu queria fazer que me deixava feliz, sem preocupações? E era isto. Logo a seguir, dei por mim a concorrer à Força Aérea. Raramente tinha ido a Lisboa, cheguei ali, parecia que estava a olhar para um palácio. Concorri à Força Aérea, fiz os testes, e passado 13 anos de Força Aérea, de fazer testes, voos de instrução, voos a ser instrutor, a voar helicópteros em busca e salvamento, helicópteros em combate, quando fomos enviados para Timor ou por outros sítios assim, que não se pode falar muito, mas pronto. E voos de experiência, em que vamos testar as máquinas quando elas acabam de sair da manutenção, ou quando chegam novas, e nós vamos ver até onde é que aquilo aguenta, para ver se está dentro do que está estipulado naquela máquina, para o aluno que vai voar a seguir, ou o outro piloto menos experiente, não tenha o azar daquilo se estragar. E na acrobacia também, mas isso é mais tarde. E então dei por mim, cheio de experiências, coisas que nunca mais me vou esquecer na vida, e amigos que nós nunca mais vamos esquecer. Nisto decido sair e enverdar pela via comercial. Vou experimentar os aviões comerciais. Acabei por depois entrar na acrobacia, porque já era um bichinho que tinha ficado na parte da Força Aérea, nos treinos que nós fazíamos. E é curioso porque uma das coisas que eu notei foi que em qualquer lado que nós estejamos a voar, nesta comunidade da aviação, é tudo igual.
seja em combate, seja em treinos, seja em exibições aéreas, seja no que for. Há um commitment, há ali algo que nós tentamos aplicar o melhor possível, damos um objetivo, uma missão, ou nós criamos essa própria missão e nós tentamos fazer o melhor possível. Temos que estudar, temos que, seja o que for, mas se nós fizermos aquilo que realmente fazemos, eu acho que tive uma sorte terrível de ter feito aquela escolha. Não há barreiras, não há ir ver quanto é que vou ganhar ao fim do mês. Tive sorte, é verdade, mas gostava que mais gente tivesse sorte assim. E então, o que é que eu noto? Todos nós tentamos fazer o melhor possível. E só assim é que nós conseguimos alcançar alguma coisa e nos sentimos realizados quando vamos para casa todos os dias. E uma ideia, nos dias 2 não há maus pilotos. A tecnologia é tão grande, o que se requer é tão minucioso que o avião mais pequeno, o Airbus 330, que agora anda a voar, que o cockpit daquilo eu nem sei para que tantas luzes que ali estão, aquilo é impressionante, aquilo só serve para assustar. E então, o que é que acontece? Nós temos que seguir procedimentos, alguém criou aquele avião, ou aqueles procedimentos, para simplificar. Nós cumprimos aquele checklist. Aquilo que vocês veem num cockpit, não sei se alguma vez foram a um cockpit de um avião, pronto, se vocês forem num avião comercial, preferem-se num comercial porque é maior. Peçam para ir lá à frente, não há problema. Para os Estados Unidos é mais complicado, é aquela complicação que eles não podem entrar, mas depois quando vêm cá gostam de lá ir. Mas pronto. Se vocês forem para dentro de um avião, peçam para ir lá à frente. Nós tivermos essa possibilidade, às vezes não dá, porque temos lá outra pessoa, ou temos um instrutor, ou temos um verificador, ou temos qualquer coisa. Nós deixamos as pessoas lá irem. E vocês vão ver ali quase que está ali um emaranhado de procedimentos que nós parecemos fazer aquilo fácil, mas porque aquilo tem ali muitas horas, tem centenas de horas de estudo. E só se consegue fazer isso se nós gostarmos das coisas. E aplica-se a qualquer profissão. Esta é mais uma. É muito técnica, é verdade, é chata às vezes, são manuais com pormenores de uma letra, mas é assim para toda a gente. Quem decide ser um arquiteto e tentar ser o melhor possível, algum dia pode ter a possibilidade de ser reconhecido por isso. O mesmo acontece, foi o que eu pensei na altura. Alguém aparece nesta revista. Não é só porque é bonito, porque é um bom skater, porque é um bom surfista, porque é um bom rapper, porque é um bom grafiter, porque é um bom blogger, é um bom dançarino, é um bom piloto de Fórmula 1. Todos eles não foram encontrados ao acaso. Foram pessoas que decidiram, maioritariamente e cada vez mais novos, aplicar-se numa coisa. Alguns deles foram orientados pelos pais, é verdade, ou os tios, ou os primos, ou os amigos, mas muitos deles, quando a coisa se complica, a vida avança, nós temos outros projetos e às vezes acordar cedo e a água está fria, está vento. Nós temos a tendência a fugir e nós só não fugimos quando sentimos que a responsabilidade que temos não é só também para os outros, mas é também para connosco, para sermos honestos o mais possível connosco, porque a vida passa. Estamos a falar um bocado da meia-idade e é engraçado porque há coisas que se passam e que não vão voltar a acontecer. Uma pessoa não pode querer fazer determinadas coisas com 80 anos que só consegue fazer fisicamente com 10, por muito que queira. Então tem que aproveitar, não a 100%, mas muito próximo disso. Agora, imaginem o seguinte, uma das características que existe na aviação, e é isso que eu tenho notado, principalmente porque passei por isso, mas depois quando fui instrutor na Força Aérea e na Academia da Força Aérea, notei que eu não sabia qual era o sentido daquele exame. E aquele exame consiste nisto, basicamente. Vocês entram numa sala e têm, imaginem, 4 luzes em cada canto, num placar, e depois dão-vos um comando para cada mão e 2 pedais. E aquilo começa inicialmente assim, aquilo é o terror. O terror começa bem, mas depois começa a complicar. A luz do lado esquerdo corresponde ao manípulo do lado esquerdo, na mão, a luz de baixo ao pedal esquerdo, e assim o mesmo para o outro lado. E aparecem as luzes e nós carregamos. Pronto, há ali um erro ou 2 que se possa fazer. E depois aquilo avança. As luzes do lado esquerdo acendem e atua-se o comando contrário. Luz superior esquerda, mão direita, e o mesmo para os pés. Já começa a ser mais complicado. E depois, a somar a isto tudo, metemos um sinal sonoro. E agora, quando aparece o sinal sonoro, da sequência que nos deram, nós cruzamos tudo. O que acende deste lado, atua ao pé deste lado. Bom, isto é uma cadência em que
aquilo é levado a um ponto em que nós dá vontade de cruzarmos os braços e desistir, e ver o que é que aquilo vai acontecer. Parece lógico, não é? Mas é errado. Aquilo é levado para toda a gente falhar. Toda a gente tem que falhar aquele teste. Nem que eles tenham que pôr aquele programa a trabalhar a 200 a hora. Aquilo é feito para falharmos. Existe um mínimo. Depois existe o normal, em termos de coordenação olho-mão e pé. E depois existem alguns que se consigam desarrascar e perceber o padrão que aquilo funciona e relaxar, mas chega a um ponto em que todos nós temos a vontade de desistir e sair dali. E a característica que faz nós podemos ir para a aviação, e este teste só o via feito na Força Aérea, infelizmente não é feito em mais lado nenhum que nas Forças Aéreas, que eu saiba, é ver até que ponto é que nós temos uma vontade profunda de sobrevivência. Nós temos que querer sobreviver, dê por onde der. Isto aplica-se na parte civil também. Nós não podemos querer abandonar o avião, porque é impossível. Nem que o avião esteja sem asas, uma das características que nos caracteriza é não querermos... o utópico é um avião sem asas e ele estar a tentar mexer as asas de um lado para o outro. Mas a ideia é esta, até não haver nada a fazer, pode ser que qualquer coisa resulte. E muita gente passa, mas há alguma gente que desiste. Pronto, não é nada de mal, pronto, não estão vocacionados para aí, mas esta é porventura aquela característica que não dá para combater. Não sei psicologicamente se é possível fazer alguma coisa, mas isto deve ser tão enraizado que deve ser difícil alterar este comportamento. E com o tempo que se tem, nós não temos 20 anos para tentar fazer isto a uma pessoa. E então, uma das características que também tem que haver é nós termos uma noção de controle de emoções. E o controle das emoções, este é mais difícil, porque muitas vezes mete outras pessoas. Eu lembro-me de, uma vez, andava naqueles helicópteros que fazem busca e salvamento. É uma esquadra de helicópteros que existe em Lisboa. E também tem destacamentos aqui no Norte, que existe um problema qualquer no mar, por exemplo, ou em terra, mas os mais complicados são no mar. E nós descolamos, e naquele dia, sinceramente, aquela postura que os pilotos têm, vão com os capacetes, e não sei, com aquela cara, parece que não se passa nada, a gente vai ali num stress terrível, porque... foi daqui. Estava um temporal terrível. Eu lembro-me, quando nós íamos a descolar, olhámos um para o outro com aquela cara de... epá, onde é que a gente se vai meter? E nós conseguimos coordenar com um navio, vir em direção à costa portuguesa, e nós fomos a cerca de 250 km de distância para ir buscar uma pessoa que lá estava. Epá, estava um tempo terrível. E nisto tudo, quando nós lá chegámos, até falhámos a primeira aproximação, porque o barco era grande, tinha para aí 180 e tal metros, e aquilo dentro d'água com a tempestade mexe bastante, e tinha uns mastros e tudo mais. Demos a volta, pá, vamos tentar outra vez. E quando nós o conseguimos tirar, com várias peripécias pelo meio, viemos embora, metemos no meio da tempestade outra vez, e no meio daquela coisa de temos combustível ou não para chegar, cortamos um motor ou não cortamos um motor, tínhamos dois, que sorte. Agora há um que tem três, que é uma maravilha. Tivemos quase a ponderar a cortar um motor para ele gastar menos. Ele não gasta muito menos do que os dois, porque o outro depois mete-se a um esforço que acaba por consumir bastante. Mas ponderámos cortar um dos motores. E eu olhava lá para trás e aquele senhor moldavo que trabalhava naquele navio estava-se a rir e ia-me fazer adeus. Mas vejam, ele tinha as mãos ligadas e não tinha dedos em nenhuma das mãos. Foi um contentor que lhe caiu e que lhe cortou todos os dedos. E aquilo fez-me uma espécie... nós ali, a ver se nos concentrávamos, e eu olhava para trás e ele... todo contente, e eu, como é que é possível? Deve ter aqui qualquer coisa. Eu perguntava-lhe, mas eu tenho aqui qualquer coisa. E ele, não, pá. Pronto, lá seguimos, atrás em Lisboa, ele chega à ambulância e ele fez questão, de antes de sair do helicóptero, de nos vir cumprimentar. Aquilo foi um bocado surreal, uma pessoa sem dedos a nos querer cumprimentar, e nós não conseguimos dizer que não. E agora, não vos vou dizer porquê, porque, digo-vos, ele estava contente porquê? Para já porque ele estava naquele desespero de querer sair dali. E quando viu alguém que não desistiu dele, mesmo correndo mal a primeira vez, ele viu que não desistimos. E quando o içámos lá para cima, ele sentiu-se salvo. Ele, naquele momento que entrou, pensou, já está, pronto, o pior já passou. E depois, o dinheiro é terrível. Mas acreditem que há navios que, quando as pessoas se aleijam bastante, não desviam os navios. E em casos complicados, às vezes é mais fácil pagar o seguro de uma pessoa que cai dentro d'água
do que desviar um navio para vir trazê-lo para ser socorrida. Não sei se estão a chegar à dimensão da barbaridade que é, mas há pessoas que são empurradas para fora dos navios. As folhas de carga das pessoas que saem no porto de saída não é a mesma que na chegada. Epá, caiu, não se sabe o que é que aconteceu. Isto acontece nos dias 2. E aquele homem viu-nos como, epá, já não me vão... Não há possibilidade de nos mandarem daqui para fora. Agora, onde é que eu vos quero dizer o controle das emoções disto? É, amanhã temos uma missão igual. E agora como é que nós saímos e vamos chegar lá e salvar aquela pessoa? Mesmo se nós começamos a analisar e vemos que existem pessoas dentro do nosso helicóptero, até a própria pessoa que nós resgatamos e depois não conseguimos chegar à terra. Quer dizer, em troca de um, se calhar sacrificamos 6 ou 7. E às vezes temos que esquecer que não podemos salvar toda a gente, temos que esquecer que não conseguimos trazer toda a gente para casa, tentamos, mas é um ónus que depois nos fica para o resto da vida, mas pronto, naquele momento pensamos operacionalmente e é assim que nos tentam educar. Eu gostaria bastante que vocês tivessem a possibilidade de ver como é que as coisas passam nos aviões e a forma como nós vivemos sempre de uma forma, parece que estamos descontraídos, mas estamos atentos. Aquilo implica-nos pensar muito à frente do avião. O avião anda muito depressa e a tendência é ele nos deixar para trás. E nós temos a tendência e somos educados para, pensa 20, 30, 50, 100, 200 km à frente, depois depende do avião, da velocidade que ele tem, para planear. E o planear, o antecipar, e é uma das coisas que eu consigo perceber que na vida real me deu uma volta, porque eu não antecipava nada. Vivia na terrinha e era o que havia ali no dia para fazer, fazia. E isso transmitiu-se durante vários anos. E depois disto, uma pessoa consegue aplicar isto ao dia-a-dia. Vou antecipar isto. Há muitos problemas que desaparecem automaticamente. Se nós pensarmos com antecedência, as coisas desaparecem. Problemas super fáceis de resolver. De vez em quando aparece, e nisto noto, pessoas que querem viver as coisas a 100%. Eu sou a favor de se correr riscos, como estava a dizer a Paula. Os riscos têm que ser tomados. Se nós não tomarmos, o mundo consome-nos, porque nós vivemos com aquela sensação que podíamos ter feito mais qualquer coisa, podíamos ter deixado qualquer coisa para outra pessoa, nem que seja para nós próprios. E nós também temos de viver para nós, não é só para os outros. E tem que valer a pena. E a gente tem que acreditar no que faz. A aviação é uma coisa complexa, mas faz, porque somos milhares a fazer isto. Por isso há outras coisas complicadas, trabalhar em minas, seja no que for, é tudo complicado, a partir do momento que nós nos interessamos pelas coisas e que temos amor às coisas que fazemos. Só assim é que conseguimos evoluir. E o engraçado é que quando me falam, na altura, capitão, Sr. Capitão, é 100% para a aviação, é a altura que eu fico preocupado. É a altura que fico preocupado, porque, por experiência própria, má experiência, mas pronto, também tem que se falar das más, dedicarmos 100% a uma coisa é mau, porque, na minha opinião, não encarem isto como, na minha opinião, nós não podemos... 90% do nosso dia útil, quando estamos ali com 8 horas de sono, 90% se tivermos 10% para falar com amigos, para falar com a família, para nos dedicarmos à família, para termos até a família, para termos amigos, sair para beber um café, para relaxar e ver como é que está o mar, não é aquela coisa que ganhamos o ordenado, estamos 15 dias a ver que o ordenado está a desaparecer e os outros 15 dias estamos à espera que chegue. Parece que a nossa visão está em túnel, não temos possibilidade de olhar para o mundo. Isto afinal é giro, estão aqui uns passarinhos. E só assim é que se consegue criar alguma coisa, em tudo. Seja a desenhar, seja a voar, em exibições de freestyle, numa exibição aérea. Só assim é que a gente consegue ter ali uma ideia. Agora, se isto está tudo afunilado, é difícil viver assim. E se nós dedicarmos ali 10% dá para aí 1h30, 2 horas por dia às pessoas, ou a nós próprios, somos mais felizes. Porque mais tarde faltava-nos isso. E mais tarde faltava-nos aquele ombro amigo, faltava-nos aquele amigo com quem a gente pode telefonar, aquela que podemos ir andar de bicicleta. Tudo é muito mais fácil do que se estivermos embrenhados numa coisa e depois apercebemos viver num mundo, gosto muito, mas de repente sinto-me sozinho. Há bocado, e para terminar, para não me estender muito mais, falei-vos sobre a opção que eu tive de escolher as coisas como se o dinheiro não existisse. É bom fazerem isso, se quiserem,
mas tenham sempre um backup. Tenham sempre um backup, porque eu não tinha backup e correu bem, mas foi uma das coisas que me deu pena quando era instrutor Pena não é pena das pessoas, é pena da situação. Quando era instrutor eu tinha que... Era o responsável, numa determinada altura, na Força Aérea, para decidir quem é que eram os pilotos que entravam na Força Aérea e não entravam. E havia pessoas que queriam aquilo como o pão para a boca. E tive que chumbar, porque não tinham características para aquilo, então nós não tínhamos o tempo que era necessário para o formar. Passado 1000 horas, quase todos voamos mais ou menos, é ali um standard, mas levava muito tempo formar essa pessoa. E por muito que a gente quisesse, dávamos ali algumas hipóteses, mas alguém tinha que ficar para trás, nem que não fosse, porque havia determinadas vagas, no meu tempo foram 2000 e tal vagas para 12. Aquilo acaba por ser, e depois acabou por ser ainda mais. Resultado, nós temos de ter um backup plan. E o backup plan não quer dizer que seja uma coisa má. Pode ser uma coisa que nós gostamos também muito. E se calhar uma forma de utilizar a vida, porque a vida não para quando nós não conseguimos o que queremos inicialmente. Mas se tivermos alguma coisa que gostamos muito, o que é que a gente pode fazer? Podemos trabalhar nessa coisa, nessa segunda opção, e nos nossos part-times fazemos aquilo que nós amamos. E há pessoas que fazem coisas incríveis nos part-time. Desde jogar à bola, desde fazer surf. Lá estou com o surf, mas eu... desculpem lá. Olha, faço surf há tantos anos e agora quando ele veio aqui falar, para mim foi excelente. Pessoas que constroem coisas nas garagens. É incrível as coisas que se consegue fazer por gosto. Por isso, eu queria vos deixar agora no fim, não liguem ao piloto, isto foi uma fotografia que arranjaram aqui à última hora, não esqueçam lá isto, mas isto é o início de um vídeo que vai passar a seguir, esqueçam quem lá está e tentem encarar aquilo como algo que vale a pena a gente esforçar, às vezes apanhar balas de água fria, sacrifícios, seja o que for, mas depois temos de lutar por um momento em que nós temos a nossa parte, em que nós temos o puro prazer daquilo que estamos a fazer. Este voo, por acaso, que vocês vão ver, foi exatamente isto. Tinha estado a voar alguns treinos, casa da Red Bull, e de repente tive a possibilidade de pegar num avião e fazer um voo de 10 minutos. E eu diverti-me. Foi o que me ficou na cabeça. Nem os da Red Bull me ficaram na cabeça como este. E é engraçado. Por isso, agradeço-vos imenso e espero que gostem das outras apresentações. Espero que não desistam dos vossos sonhos e vale tudo a pena. Obrigado.